Vamos fazer uma oração, então, meus irmãos, para que nós possamos aí adentrar o assunto desta noite. Vamos, né? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus aí. Querido Pai bondoso, que tem nos dirigido, que tem cuidado de cada um de nós, a Ti agora erguemos a nossa oração para Te agradecer por tantas misericórdias, por tantos atos de amor que o Senhor tem dispensado com cada um de nós. E mais esta oportunidade, Pai querido, que estamos reunidos virtualmente para estudar a Tua palavra, clamamos, Pai querido, a unção do Teu Santo Espírito sobre o assunto, sobre o Fábio, que irá contemplar esse assunto, e sobre os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos escutar, entender, compreender, Pai querido, a verdade que existe neste capítulo do livro de Daniel que vamos estudar. Fica conosco, nos orienta e nos guia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Fabinho. Agora é contigo, meu amigo. Estamos aqui agora e somos todos ouvidos. Amém. Bem, então, nessa noite nós vamos estudar sobre o capítulo 5 de Daniel. É um capítulo também histórico, e na realidade esse é um capítulo que fala bastante ao nosso coração. É um capítulo que nos chama a atenção no sentido das nossas decisões, das nossas escolhas e o status em que nós nos encontramos. Porque em dado momento, quando nós menos esperamos, alguma coisa pode ser pronunciada lá no céu, e aqui na Terra nós nem ficarmos sabendo. A gente sabe que isso aconteceu com Jó. Jó, por exemplo, ele vivia a sua vida, a sua rotina aqui, sem saber que lá no céu algo já havia sido falado acerca dele, uma decisão já havia sido tomada acerca da vida dele, e ele só ficou sabendo depois, evidentemente, quando as coisas começaram a acontecer nos desdobramentos, após aquele concílio no céu. Então ele levantava de madrugada, ele fazia ali o seu culto, sua adoração a Deus, entregava seus filhos, sua família diante do altar ali de Deus, mal sabendo que houve um concílio no céu, aonde já havia sido ali decidido que ele seria severamente provado. E isso foi justamente o que aconteceu com ele posteriormente. A mesma coisa acontece com a gente. A nossa vida ela precisa estar em íntima ligação com Deus, porque nós não sabemos o que a nosso respeito pode estar sendo tratado lá no céu. Nós não sabemos, por exemplo, o que o inimigo está tramando para que a gente caia lá na frente. Nós não sabemos. Sabemos que ele anda em derredor como um leão, como a Bíblia diz, mas nós não sabemos exatamente em que momento exato isso virá. Então é de extrema importância que a gente esteja intimamente ligado com Deus, para que em dados momentos a gente esteja preparado e permaneça firme e permaneça em pé. A história do capítulo 5 de Daniel, ela vai nos mostrar um rei que não deu atenção a estas coisas. Ele tinha uma grande responsabilidade diante de Deus, porém, ele simplesmente jogou por alto, deitou por terra. Fez pouco caso disso. E ele simplesmente achou que, por ser rei, pela posição em que ele se encontrava, ele podia fazer o que ele bem queria, com quem queria e na hora que ele queria. Mas fora pronunciada uma sentença terrível do céu, que fez com que o reino de Babilônia caísse naquele dia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos acompanhar essa história que está registrada aí no capítulo 5 de Daniel. E essa história ela deve servir de alerta para você e para mim, uma vez que precisamos ser bastante criteriosos nas nossas decisões diárias. Eu costumo dizer que o livro de Daniel ele é um livro que tem bastante... Ele é um livro de muitas escolhas, né? É um livro que mostra para nós que precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. É um livro de escolhas. É um livro que fala como que as escolhas elas são tomadas no nosso dia a dia, né? E
E a relação que isso existe com a nossa vida espiritual, a relação que as nossas escolhas existem com o futuro, a relação que as nossas escolhas elas têm a ver com o nosso dia a dia e como elas podem influenciar também as outras pessoas. Então, nós vimos no capítulo 1 que ali havia um ponto de decisão muito importante, na qual Daniel e seus amigos se encontraram diante da mesa do rei. Nós vemos ali, no capítulo 2, a decisão que Daniel teve de orar a Deus para tentar resolver o problema que estava tendo ali em relação ao sonho de Nabucodonosor. Nós vimos no capítulo 3 a decisão que aqueles 3 jovens precisaram tomar em relação à sua decisão de se adorar, de se ajoelhar diante da estátua ou não. E nós vimos ali a decisão que Nabucodonosor ele precisou tomar no capítulo 4, nosso estudo anterior, em relação àquilo que o Daniel já havia dito para ele. Daniel tinha dito o seguinte: olha, Nabucodonosor, você precisa se arrepender, você precisa humilhar o seu coração. Mas o rei fez pouco caso disso e novamente se permitiu ser exaltado, se orgulhar de toda a glória do seu reino. Quando ele disse, não é esta Babilônia que eu construí, e a partir do momento que ele tomou essa decisão de novamente trazer a glória do reino para si, foi que aconteceu o cumprimento daquela profecia, Ele foi retirado dentre os homens e foi conduzido, foi levado, para viver ali como um animal, literalmente, no meio ali da selva, E hoje nós vamos ver também a decisão que um rei tomou de simplesmente ir mais além do pecado. Então pense, queridos, a pessoa ela já está vivendo em pecado, ela já está fazendo aquilo que é completamente desaprovado por Deus, e ainda ela escolhe ir ainda mais além. Uma pessoa que já está completamente ali, distante, em apostasia, ela ainda toma uma decisão que, ao contrário de ser um retorno a Deus, em arrependimento, não. É uma decisão mais ousada, mais tenaz ainda, ao lado do pecado. E aconteceu o que aconteceu. Então vamos ver aqui o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Aliás, com o rei Belsazar, Um terrível erro ele cometeu ali. E esse erro nós também podemos cometer. O rei Belsazar, ele é o rei de Babilônia, Na verdade, os estudiosos ainda não há uma definição exata se ele era realmente considerado o rei ou se ele era apenas um corregente ali reinando, governando a Babilônia na época. Ele sabia de muitas coisas, mas ele não colocou em prática, e muitas vezes podemos cair nesse erro. Nós sabemos muitas coisas, principalmente em relação à Bíblia, em relação à verdade, mas não colocamos em prática. O problema dele não era falta de informação, ele era um rei, ele sabia das coisas, mas ele simplesmente evitava lidar com essas questões. É como se nós soubéssemos a verdade, e sabemos que a verdade ela pode nos provar, sabemos que a verdade ela pode fazer com que a gente tenha a nossa vida escancarada diante de Deus, e que precisamos mudar alguns aspectos, só que esses aspectos eles estão tão arraigados em nós, eles já estão tão enraizados que a gente não quer deixá-los. Ou seja, nós sabemos da verdade, sabemos que precisamos mudar, mas nós preferimos tapar os nossos ouvidos à verdade, tapar os nossos ouvidos a muitas vezes quando Deus quer nos orientar, porque nós sabemos que é justamente algo que vai tocar naquilo que ainda provavelmente acariciamos. E isso estava acontecendo com o rei de Babilônia. A Bíblia fala no verso 1 do capítulo 5 que ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Há um texto no livro de Provérbios que diz que não é bom que o rei seja dado ao vinho. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que os líderes, eles precisam ter uma mente sóbria para poder governar com discernimento. Mas foi diferente no caso de Belsazar. Belsazar, segundo o relato que nós vimos ali anteriormente, ele simplesmente, no momento ali de euforia, ele preferiu abrir a corte aonde ele estava e ali convidar para dentro cerca de 1000 pessoas ali, para que festejassem, para que ficassem ali se banqueteando, bebendo, comendo, no meio de glutonaria, no meio de danças sensuais, e tudo quanto era coisa relacionada
a imoralidade que estava tendo dentro daquele lugar. E ali estava o rei Belsazar oferecendo tudo aquilo para agradar os seus convidados, para agradar o seu rei. Isso fazia com que Babilônia se tornasse frágil, porque muitas daquelas pessoas faziam parte da guarda de Babilônia. Então a cidade ficou um pouco fragilizada, todos alcoolizados dentro daquele lugar, e principalmente o rei. E as coisas iam de mal a pior. Porque conforme iam bebendo vinho, conforme iam comendo, a mente ia ficando cada vez mais anuviada, a sobriedade ia deixando o lugar, ia perdendo o seu espaço para um completo estado de insanidade, de modo que a poderosa Babilônia se tornou frágil na mão de qualquer um que quisesse conquistá-la naquela noite. Os seus muros fortificados se tornaram frágeis, não pela construção em si, mas pelas pessoas que deviam estar ali como atalaias e que simplesmente agora estavam vivendo relaxadamente, comemorando simplesmente a glória do reino. Esse é um grande perigo que nós corremos. Quando nós começamos a olhar as coisas que nós temos, quando nós começamos a olhar ao nosso redor e entrar numa zona de conforto, e muitas vezes a zona de conforto ela é perigosa porque ela faz com que a gente se esqueça um pouco de Deus. E começamos a se apoiar nas coisas que temos, ou naquilo que somos, de repente nos títulos que possuímos, e isso pode ser um terreno perigoso para o cristão, porque ele começa a deixar de confiar, e quando deixamos de confiar, deixamos de entregar, e quando deixamos de entregar, deixamos de depender. Quando deixamos de depender, é porque temos a nossa própria autonomia e não precisamos de Deus. E aí jaz o terreno aberto para que o inimigo perceba essa nossa condição, esse nosso status, e venha com as suas tentações. Como eu disse no início, é primordial que estejamos em ligação com Deus sempre, constantemente. Porque nós não sabemos o momento em que o inimigo pode investir contra nós. Ele só está nos observando, como diz o texto, ele anda em derredor, como um leão, esperando o momento certo, para que a nossa guarda seja baixada, não porque Deus ele tirou a sua mão de sobre nós, mas porque nós é que largamos o braço dele. E aí o caminho se torna aberto para que Satanás venha com as suas tentações e a gente caia como presa fácil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Note uma coisa que aconteceu aqui. Ele já havia feito com que todos os seus convidados estivessem ali se alegrando, bebendo, comendo, toda aquela festa que estava tendo ali. Como se não bastasse ainda, para ele mais ainda, ousadamente, no pecado, o que Belsazar fez? Ele pede para que alguém traga os vasos de ouro e de prata, que conforme diz o texto ali, Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado da onde? Do templo que estava em Jerusalém. E o que eles iam fazer com esses objetos? Eles iam beber, tanto o rei como os seus grandes, os convidados, as suas mulheres e as suas concubinas. Todo mundo ia usar os vasos de ouro que foram trazidos de Jerusalém. Então vamos entender umas coisas aqui. O texto diz que esses vasos de ouro, né, eram usados lá em Jerusalém. Em Jerusalém aonde? Lá no templo. Olha o que diz ali a continuação do texto, os versos 2 e 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da onde? Da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei e todo mundo que estava ali no palácio, naquela corte, festejando. Da onde que eram esses vasos do templo? Que templo? O templo de Jerusalém. O templo que Deus mandou que fosse construído por Moisés. E depois, posteriormente, a edificação feita ali por Salomão. Então, esses objetos sagrados de ouro, eles eram usados para adoração a Deus no serviço do santuário. Lembra que quando Nabucodonosor ele conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém, ele trouxe muita coisa que tinha lá? Normalmente, quando uma nação
vencia a outra, eles conquistavam a cidade, eles levavam uma grande quantidade de pessoas ali, de moradores daquela nação que havia sido derrotada como escravos, e não somente isso, mas eles traziam também grande despojo daquela cidade, eles traziam utensílios, traziam muita coisa. E não foi diferente com Jerusalém, quando foi destruída por Babilônia, ali através de Nabucodonosor. Muitos foram levados como escravos, e ali estava Daniel e os seus companheiros, os seus amigos, né, os seus companheiros, e também muita coisa foi trazida do santuário que foi construído por Salomão. E agora, muitas dessas coisas que foram ali trazidas de utensílios, agora são usadas para uma festa completamente imoral, pagã, perniciosa, uma festa onde havia todo tipo de orgia ali dentro, e estavam agora usando para beber vinho aquilo que era usado e que foi consagrado para a adoração a Deus. Percebam como que agora Belsazar, ele faz uma afronta direta ao nome de Deus. Ao longo do livro de Daniel, nós vemos aqui uma clara distinção entre o bem e o mal. Nós vemos aqui como que Satanás ele atuava diretamente em confronto contra Deus. Por isso que para entender o livro do Apocalipse, nós precisamos estudar o livro de Daniel. Por quê? Porque ambos os livros, por serem proféticos, a gente entende a profecia à luz do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Então a gente percebe esse desdobramento, esse tema do grande conflito em progresso dentro do livro de Daniel, trazendo base para o entendimento do livro do Apocalipse. Então nós vemos aqui, mesmo na porção histórica do livro, a gente viu ali no capítulo 3, a gente vê agora aqui no capítulo 5, como que o grande conflito entre o bem e o mal, o grande conflito cósmico, ele está bem presente nessas histórias do livro de Daniel. Aqui a gente nota que não é simplesmente um rei aqui nessa terra que está usando vinho em objetos sagrados que eram usados para adoração a Deus. Aqui nós vemos claramente Satanás participando daquele momento com Belsazar e com todos os seus convidados, cerca de 1000 deles. Nós vemos ali Satanás participando diretamente e Satanás usando aquelas pessoas para que bebessem vinho, se embriagassem, usando objetos sagrados da casa de Deus. Eu volvo nesse momento meu pensamento e peço que você faça a mesma coisa para o que está escrito em Apocalipse 17. Você lembra da visão de Apocalipse 17? Apocalipse 17 fala de uma mulher que estava vestida como uma prostituta. Ela estava sentada em cima de uma besta, estava montada em cima de uma besta escarlate. E essa mulher, ela segurava na sua mão uma taça de ouro, e dentro dessa taça de ouro havia ali uma bebida que embriagava. E ali estava uma confusão de doutrinas, ali estava uma confusão de credos, ali estava toda a sorte de apostasia e afronta a Deus. Aqui no capítulo 5 de Daniel, nós vemos uma tentativa de Satanás de fazer a mesma coisa. Satanás, ele sempre quis tomar o lugar de Deus. Satanás, ele sempre quis imitar, ou pelo menos, Satanás, ele sempre quis tentar fazer uma contrafação daquilo que é verdadeiro. Então, o que era usado de forma sagrada no templo que Deus havia pedido para Moisés construir, agora nós vemos aqui Satanás usando esses mesmos objetos para que ele fosse adorado através daquela festa que eles estavam fazendo em Babilônia. Satanás é que estava sendo adorado naquele momento. E Satanás é que estava sendo ali o mais ousado da história, ele estava sendo o verdadeiro protagonista ali, fazendo com que seres humanos
usassem, sendo usados por ele, estavam agora usando o que era usado no templo ou no santuário, no tabernáculo, no deserto, que eram os vasos sagrados. Então nós vemos aqui o grande conflito entre o bem e o mal em pleno acontecimento. Satanás atuando através de poderes terrestres. O santuário, ele havia sido erigido para que Deus se manifestasse no meio do seu povo. E todos os objetos que havia no santuário, tanto os utensílios que eram usados pelos levitas, pelos sacerdotes, até mesmo todos os móveis do santuário, o altar de incenso, o altar de holocaustos, a arca, tudo ali tinha uma finalidade sagrada e simbolizava Jesus, apontava para Jesus. Agora, no reino de Babilônia, Satanás usa esses objetos para trazer adoração a si mesmo, fazendo com que esses objetos perdessem o significado, perdessem a sua simbologia, deixassem de apontar para Jesus e fosse ali uma tentativa de simbolizar uma festa em honra e adoração a Satanás. Então nós vemos Satanás tentando ali desviar a adoração a Deus e trazer a adoração para si mesmo. Salomão, ele havia justamente erigido o templo e havia novamente consagrado todos aqueles objetos para a adoração a Deus. Inclusive, muitos instrumentos de música também haviam sido consagrados para a adoração a Deus. Havia instrumentos de música que eram usados somente para o serviço do santuário, que inclusive ele havia designado ali um grupo de pessoas, e Asaf, né, estava no meio deles, tanto que existem salmos de Asaf ali. Havia instrumentos que eram dedicados somente para a adoração. E havia outros instrumentos que eram dedicados, por exemplo, para festividades ali entre o povo de Israel. Então, esse foi o último desafio imoral de Belsazar. Ele já estava vivendo completamente em pecado, mas agora, de forma mais ousada, ele vai mais além e decide, ao invés de se arrepender, ele decide ir mais além no pecado e trazer os vasos sagrados para a adoração a Satanás. O que aconteceu naquele momento? Na mesma hora, diz o texto, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na esboçada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei ele literalmente viu uma mão misteriosa escrevendo palavras misteriosas naquela parede. Então o rei mudou o semblante e os seus pensamentos se perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o que estava acontecendo agora com Belsazar. O texto diz que Belsazar, ele começou a ter algumas características físicas e emocionais naquele momento. Então vamos ver. Ele ficou perturbado, ele entrou em pânico, deu uma crise de pânico naquele homem. O semblante dele mudou completamente. Imagine o rosto dele, que no momento onde ele estava se alegrando, onde ele estava festejando, agora ele tem um semblante completamente mudado, ele fica completamente espavorecido diante do que ele estava assistindo ali, coisa que ele jamais tinha visto, ninguém tinha visto aquilo jamais. Uma mão misteriosa escrevendo palavras misteriosas na parede, o que já dava a entender, o que já trazia uma impressão de que não era algo bom para eles, realmente denotava algo que condenava-os. Os pensamentos dele ficou completamente turbado, ele não sabia mais o que pensar, ele não sabia mais o que fazer. Ele começou a ter dor de estômago, né? Ali quando tem o termo os lombos, né? Os lombos quer dizer justamente o ventre, né? A barriga ali, o estômago. Disse o texto que relaxou. Você pode entender isso sem medo de errar. Realmente, naquele momento, Belsazar, ele teve uma terrível disenteria devido ao medo, ao pânico que ele teve naquela hora. Podemos dizer ali, literalmente, que ele teve uma crise de disenteria ali e os joelhos trêmulos. Essas são as características que Belsazar ficou naquele momento. Então, pense na situação daquele homem. Que vergonha que ele começou a passar naquele momento.
as vestes completamente sujas, ele defecou naquele momento, ele não tinha mais o que pensar, ele tremia de medo. Naquele momento eu imagino que os pensamentos dele ficaram completamente sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E todas aquelas pessoas também em pânico olhavam para a escrita na parede, olhavam para o rei naquele momento, ou seja, instaurou-se o pânico naquele momento. E eles não sabiam o que fazer. Sabia que um juízo já estava prestes a acontecer ali. E ele foi o primeiro a ver. Interessante que o texto diz que o próprio rei via a mão escrevendo na parede. E ninguém havia percebido até então, somente o rei. Antes, todos eles estavam lá, ao som de uma música, comendo, bebendo, enchendo a cara, se banqueteando, completamente embriagados, havia dança imoral, e a coisa realmente estava ali, entregue à apostasia e Satanás por completo domínio. O que o rei fez? O rei ordenou com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro dominador. Note que agora acontece a mesma coisa que aconteceu lá no capítulo 2 de Daniel. Que aconteceu com Nabucodonosor quando ele teve aquele sonho. Novamente ele chamou os sábios para tentar interpretar o sonho e não funcionou. A mesma coisa havia acontecido no capítulo 4, quando ele havia tido aquele sonho da grande árvore, né, que nós vimos na semana passada, e também, novamente, os sábios não foram capazes de interpretar. E agora aqui, novamente, no capítulo 5, novamente nós vemos a falha e a incapacidade daqueles sábios de tentarem decifrar os mistérios e as profecias de Deus. E, novamente, eles tentaram descobrir, e através de magias e sortilégios, mas sem sucesso. E eles não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E perceba como que o rei havia prometido dar um presente para quem conseguisse interpretar aquela escrita na parede. Ele prometeu dar ali não somente presentes, mas prometeu um cargo de alta honra, próximo do rei. Ali estavam astrólogos, caldeus, magos, adivinhos. Quem que ia interpretar algo que o próprio Deus escreve, se o próprio Deus não o revelar? Por isso que ninguém havia conseguido interpretar o que estava escrito ali. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, note que ela não estava lá, ela estava sóbria. Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, e como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Essa era uma das razões pelas quais alguns estudiosos acreditam que Belsazar, ele não era exatamente constituído como o rei titular de Nabucodonosor naquela época. Por quê? Porque ele pouco sabia o que se passava no reino. Ele nem sabia que havia ali um homem cujo seu antepassado, Nabucodonosor, o havia constituído como governador. Ele pouco sabia disso. E aí agora chega aquela mulher, a rainha, sóbria, ela não estava ali no meio daquele banquete, e fala justamente essas palavras para Belsazar. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar,
Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. A rainha tinha certeza que Daniel daria a interpretação, porque a rainha já conhecia o Deus de Daniel e sabia que Nabucodonosor havia se arrependido justamente por reconhecer o Deus Criador como sendo aquele que realmente interpreta os sonhos. Algumas vezes a Bíblia usa o termo pai para identificar a descendência de alguém. Note que a rainha, ela diz o teu pai, Belsazar. Não que Nabucodonosor fosse diretamente ali o pai de Belsazar. Eles não tinham essa relação de pai e filho. Mas justamente quando a Bíblia muitas vezes usa esse termo pai, quer se referir à descendência. Por exemplo, ali em Mateus capítulo 1, verso 1, nós vemos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus não era o filho de Davi, mas a Bíblia ela usa justamente esse termo pai para designar a descendência, porque de fato a genealogia, a dinastia, né, podemos dizer assim, ali em Babilônia, no Império Neobabilônico, né, que era Nabopolassar, aí sim veio Nabucodonosor, depois veio Nabonido, depois a filha de Nabucodonosor, né, que era a rainha-mãe, né, e depois é que veio Belsazar. Então, durante um tempo, a Babilônia ela foi governada por corregentes, eles não eram reis exatamente, não havia uma rainha exatamente. Quando, por exemplo, o rei ele precisava se ausentar e ir para um outro lugar, para um outro lado do império, para resolver algumas questões, ele deixava alguém ali no seu trono para corrigir durante a sua ausência. Isso aconteceu muito durante a dinastia aí do Império Neobabilônico. Daniel, a essas alturas, né, quando aconteceu aquele banquete, quando aconteceu aquela escrita misteriosa na parede, Daniel estava com mais ou menos 85 anos. Era mais ou menos ali 70 anos já de cativeiro ali em Babilônia. A reputação de Daniel, segundo a rainha havia dito, e pelo que nós realmente vimos, e pelo que muitas pessoas naquele império haviam visto, ele tinha um espírito excelente. Ele tinha conhecimento e entendimento. Ele interpretava sonhos, né? Deus havia dado a ele esse dom, e ele resolvia problemas e dúvidas. E ele estava ali para isso. Mas muitos haviam se esquecido dele. Por quê? Estavam completamente embriagados, e Belsazar pouco sabia dos negócios do império também. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: Tu és aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Note como que o rei, ele começa a falar acerca de Daniel. É como se estivesse desprezando Daniel, né? Ah, é você? Você é um daqueles lá que vieram como escravos, né? Ou seja, é você, escravo, que vai interpretar o que está escrito aí na parede? Era isso que Daniel, na realidade, estava querendo dizer. Aliás, que Belsazar estava querendo dizer. E ele tentou, inclusive, subornar o próprio Daniel, assim como ele havia feito ali com os magos e com os adivinhos. O que ele falou? Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura, faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no meu reino serás o terceiro dominador. Olha só que detalhe interessante, né? Ele aqui tenta subornar Daniel para que ele pudesse dar a interpretação. Na realidade, o que o rei estava querendo fazer aqui? O rei ele ainda estava querendo manter a sua posição de autoridade sobre todos. Por mais que ele estivesse naquele vexame, naquela vergonha, ele ainda queria passar a impressão de que ele tinha domínio da situação. Ou seja, vem aqui escravo, dá a interpretação do que está escrito na parede e eu vou te dar um presentinho e você pode se retirar. Ele ainda queria passar a impressão de que ele estava no controle, de que ele tinha ainda o domínio da situação. Mas Daniel, já conhecendo, ele disse o quê? Respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem aí contigo. Dá os teus dons e presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação.
Daniel foi direto ao ponto, sem enrolação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então, o que Daniel ele faz aqui? Ele faz agora todo um histórico, ele procura mostrar para Belsazar toda a trajetória de Nabucodonosor, que muitas e muitas vezes ele exaltou seu coração pela grandeza do reino e pela grandeza do seu poder, como rei de Babilônia, até que finalmente foi tirado, foi jogado por terra essa glória de Nabucodonosor, até que ele reconhecesse o Deus Altíssimo como sendo o Deus que realmente tem autoridade sobre todas as coisas. E ele diz o seguinte: você, Belsazar, sabia disso, mas não fez igual. Não reconheceu a Deus, não humilhou seu coração. Muito pelo contrário, permitiu que Satanás dominasse e fizesse com que justamente a sua situação fosse semelhante. Agora, queridos, prestem bem no detalhe aqui que nós podemos tirar para a nossa vida. Você e eu sabemos de muitas coisas que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes procuramos evitar, procuramos seguir outro caminho, sabendo que justamente se seguirmos a verdade, muitas das coisas que nós acariciamos, elas serão deixadas de lado. E há muitas pessoas hoje por aí no mundo afora que fazem dessa maneira, infelizmente. Elas sabem que se elas conhecerem a verdade, terão que abandonar muitas coisas que hoje elas gostam de fazer. A Bíblia diz que, enquanto se demora para ser executado o juízo sobre toda a carne, o coração do homem está inteiramente disposto à prática do mal. Então, quando o juízo não é executado, o coração do ser humano, ele se folga em praticar o mal. E isso estava acontecendo com Belsazar. Ele sabia da verdade, mas enquanto a verdade não exercia o juízo que ela mesma contém, Belsazar, ele não estava nem aí. E isso fica um alerta para você e para mim. Jesus está voltando. A pedra será cortada do céu e atingirá os pés e os dedos da estátua. Jesus voltará com poder e grande glória. E ele trará juízo. Ele trará o galardão para aqueles que o aceitaram e para aqueles que não o aceitaram. Todo mundo conhecerá a verdade. Toda a raça humana saberá quem é o Senhor. A glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. A verdade do amor e a graça chegará a todo o coração. E eles terão a oportunidade de decidir se querem aceitá-la ou não. Mas enquanto o juízo não vem, as pessoas estão inteiramente entregues à prática do mal. Que você e eu não sejamos desse perfil de pessoas, mas que mesmo enquanto se demore para que o juízo aconteça, para que a porta da graça se feche, para que a breve volta de Jesus ainda não aconteça, que você e eu estejamos vigilantes em todo o tempo. O problema de Belsazar qual que era? Ele sabia, mas não fez. O juízo chegou. O juízo foi iminente para o Império de Babilônia. Ele sabia, mas não fez. E esse será o problema de muitas pessoas. Elas sabem, mas não colocam em prática. Não basta saber de Bíblia. Não basta saber de profecias. Não basta falar sobre o livro de Daniel e conhecer tudo aquilo que de profético e de maravilhoso existe aqui. É necessário praticar. É necessário viver em constante vigilância.
Ao que muito foi dado, conhecimento, muita responsabilidade é seguida após esse conhecimento. E a responsabilidade lhe será pedida finalmente. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais alto e elevado o cargo, a posição, mais responsabilidade lhe é exercida. E o não cumprimento dessa responsabilidade, terrivelmente e grandemente, será a condenação. Agora eles estão diante daquelas palavras numa parede grande que havia ali no palácio. Bem evidente estavam aquelas palavras. E agora Daniel começa a interpretá-las. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, e deu fim dele. Tekel, pesaste, foste na balança e achado em falta. Que terrível. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. As palavras escritas em aramaico, elas não possuíam vogal. Quando Daniel chegou para interpretar essas palavras, ele disse exatamente aquilo que estava escrito ali. Há uma repetição, mene, mene. A palavra mene, ela se repete ali na interpretação de Daniel. Mene, mene, ou seja, Deus contou, Deus contou. A medida foi atingida. E agora, você foi pesado, você está sendo julgado e você foi achado em falta. Você não reconheceu a Deus como sendo o Deus Altíssimo. E Pérez. Algumas versões da Bíblia vai estar escrito parsim ou uparsim, né? Parsim ou uparsim é o plural de Pérez, né? Dividido foi o teu reino. A palavra dividido, né? Ela dá a entender ali o singular. Dividido foi o teu reino. E uparsim, Pérez, vem justamente de persas, né? Que é o plural ali. Ou seja, o reino foi dividido e foi dado aos medos e persas. E justamente naquela mesma noite houve a condenação de Babilônia. Babilônia caiu. Esta foi a última noite dos babilônios e do rei Belsazar. Eles encheram a taça da iniquidade. Em breve, o mundo encherá também a sua taça de iniquidade. E Deus virá para trazer o juízo. Não porque Deus é um Deus vingativo, mas porque as próprias nações escolheram dessa forma. Assim como Babilônia, assim como Belsazar escolheu dessa forma. Lá atrás ainda, quando Babilônia estava conquistando Jerusalém, eles levaram muitos cativos. Só que agora, naquela época em que a glória de Babilônia estava no auge, chega agora ao final. Os seus muros são invadidos, tornam-se frágeis e Babilônia cai. É destruída completamente. Ciro, ele estava invadindo Babilônia justamente numa época em que o rio Eufrates ele estava com as suas margens um pouco mais baixas. E isso facilitou para que Ciro diminuísse um pouco mais o nível do rio Eufrates através de um canal que ele criou ali para desviar o curso do rio. E os estudiosos falam que os seus soldados, os soldados de Ciro, eles entraram por debaixo dos muros de Babilônia, com as águas ainda batendo no joelho, de tão baixo que estava as margens ali do rio Eufrates. Eles entraram por debaixo dos muros, os guardas que estavam ali eram poucos, a cidade estava fragilizada, eles mataram aqueles soldados, até que finalmente chegaram ali no palácio, onde estava tendo aquele banquete, e mataram Belsazar. E o reino agora foi simplesmente subjugado pela Medopérsia. Agora, a cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor havia sonhado é substituída pelos peitos e braços de prata, que representa o Império Babilônico. Chegou a condenação final. As pessoas sempre acham que pode ir um pouco mais além. As pessoas acham que pode ir sempre um pouco mais adiante. Há sempre tempo para a última dança, a última festa, o último drink, a última noitada. O tempo, todavia, pode estar se esgotando.
Essa semana estava falando sobre o julgamento das pessoas que estavam ali sobre a administração da Boate Kiss, ali no Rio Grande do Sul. E isso me fez lembrar de uma história de um pai que disse para sua filha: Filha, você tem certeza que você quer ir hoje naquela boate? A filha disse: Sim, pai, eu quero. Eu quero ir. Me deixa ir. Filha, mas alguma coisa está me dizendo para que você não vá hoje. Mas nem que você vá outro dia. Mas alguma coisa eu estou sentindo dentro de mim aqui, filha. Não vá hoje para aquela boate. Mas aquela filha decidiu ir. E foi. E ela foi uma das que morreram devido àquela fumaça tóxica dentro daquela tragédia. Há muitas lições que podemos tirar de muitas coisas, de muitos fatos que acontecem. E podemos aplicar ao nosso coração e viver em vigilância. Porque Deus está diariamente nos alertando. Deus está diariamente falando para você e para mim o seguinte: você está em paz comigo? Seu coração está em tranquilidade comigo? A zona de conforto com a qual você se encontra é a paz que tens comigo? Ou é a zona de conforto que uma falsa segurança pelas coisas que você tem é que é a paz que você tem hoje? O mundo está na hora 1/10. Logo, logo Jesus vai voltar. E todas as coisas passarão, a tristeza, a morte, a dor, e Jesus nos levará para o céu, porque fomos fiéis, porque andamos em intimidade com Ele. Mas eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei como é que está a sua vida agora. Pode ser que sua vida esteja em pecado. Pode ser que você esteja com algum sentimento de culpa devido a alguma coisa que você fez. Mas eu quero dizer nesse momento, Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele só espera que você volte os seus olhos para ele e se arrependa. Não espere o juízo acontecer. Não espere alguma coisa dar errado para você se voltar a Deus. Eis a oportunidade nesse momento. Jesus, ele está te chamando. E meu sincero desejo e a minha oração é que você estenda as suas mãos a Jesus e você o abrace. E ele está te esperando. Ele quer te salvar, ele quer mudar o curso da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer com você lá na frente. Ele precisa que você esteja hoje ligado inteiramente ao coração dele. Que Deus te abençoe nessa noite. É meu sincero desejo e a minha oração por você. Amém. Deus te abençoe. Amém, amém. Que capítulo, né? Que quanta lição traz aqui, mas se eu fosse escolher uma só, eu escolheria essa lição principal, que é onde a gente vê que o capítulo 5, todos os acontecimentos ocorrem diante de uma decisão de Belsazar usar os utensílios que tinham como finalidade a adoração a Deus, né? Os serem utilizados para adorar a Deus. E ele, num momento de infelicidade, resolve tomar essa decisão de usar esses utensílios para a própria glória, né? Ali na sua festa. E talvez não esteja, talvez não, com certeza não está à nossa disposição os utensílios, esses utensílios para que cometamos o mesmo erro que Belsazar cometeu. Mas diante de cada um de nós tem algo muito importante, que também em nossos dias deve servir para adorar a Deus, que é a nossa própria vida. Hoje o utensílio do templo para adorar a Deus é o nosso corpo, é a nossa vida. E da mesma forma, diante de nós está a possibilidade de errar com relação a isso. De usar aquilo que deveria ser sagrado, usar para benefício próprio ou para adorar o inimigo de Deus. Que não caiamos nesta mesma armadilha, para que os mesmos fatos que ocorreram diante dessa decisão de Belsazar não ocorram também em nossas vidas. Que Deus abençoe
a Amém. esta classe de Amém. estudo, a cada um de vocês que participam, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Zoom aqui, e que, mais uma vez, o meu clamor, e o clamor, tenho certeza de Deus, é que não passe apenas de mais conhecimento em nossas vidas, mas que sirva de um alerta constante para que a gente, através desse conhecimento, não cometa erros similares. Deus abençoe a Verdade. todos. Fábio, Amém. muito obrigado mais uma vez por esta explanação do capítulo 5 e que Deus continue utilizando todos os recursos, inclusive você, para que a gente possa crescer em graça, sabedoria e possamos, através do nosso conhecimento, adorar a Deus e honrar a esse Deus que nos cria e nos mantém. Obrigado mais uma vez a todos e agora acho que não podemos finalizar sem uma oração. O Fábio acho que vai orar agora para nós, junto conosco, para fechar esse momento. Tá bom, Fábio? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos, ó Deus eterno, pedir a Ti que nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos dê, ó Pai querido, cada vez mais solidez, firmeza nos Teus caminhos, porque esse mundo, ó Pai querido, jaz no maligno. Sabemos, ó Deus, quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor e precisamos mais do que nunca estarmos apegados a Ti. Nós precisamos do Senhor em nossa vida. Livra-nos do mal, Senhor. Pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor nos purifique através do sangue de Jesus. Temos a necessidade, ó Deus, de estarmos em vigilância diariamente, constantemente, porque o inimigo está nos perseguindo e quer nos derrotar. Mas o Senhor é o nosso general. O Senhor é o nosso defensor. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. É o motivo pelo qual não temeremos. O Senhor é aquele que está conosco, que nos cobre com as suas asas. O Senhor é aquele que diariamente nos desvia de diversas setas e dardos que o inimigo lança contra nós e muitas vezes nem sabemos. Mas o Senhor nos livra do mal. Te agradecemos por isso, Deus. Pedimos que o Senhor faça com que mantenhamos a vigilância em nossa vida diária, para que não usemos vasos sagrados em nossa vida para nos desviarmos de Ti, para desagradar o Teu nome, para não cumprirmos a Tua vontade e para nos distanciarmos de Ti, Senhor. Fortaleça-nos. Abençoe todos aqueles que estão conosco, que nos assistem. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale ao coração deles poderosamente. Mostre a eles, ó Deus, qual é o caminho da verdade, qual é o caminho a seguir, de modo que eles se entreguem a Jesus. Estas são as bênçãos que nós te pedimos. Dá-nos um bom descanso, todos nós. Abençoa, Pai querido, cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.